Olá, pessoal. Então, eu gostaria de explicar um pouco aqui como é que vai funcionar essa nossa atividade, né, que é a Wiki, né, Enciclopédia de Destinos. Tá? Eu deixei ali para vocês, né, uma leitura recomendada sobre a lógica espacial do turismo, que explica um pouco esse modelo da equipe MIT, né, sobre essa trajetória dos destinos turísticos, e também dois vídeos comentando um pouco esse processo, né, de ativação turística e dando alguns exemplos, inclusive, de alguns espaços, né, como é que eles foram ativados pelo turismo. Aqui nesse fórum, então, né, eu criei por uma demanda de uma colega de vocês, se quiserem utilizar ele, né, para combinar alguma coisa sobre qual atividade responder, enfim, como dividir o trabalho, fiquem à vontade, tá? O que é uma wiki, né? Ela funciona basicamente um pouco como a própria Wikipédia, né, em que eu tenho a escrita de um artigo, eu posso vincular esse artigo com outro texto, né, e vou criando, então, links e hipertextos nesse sentido. E aí, a proposta aqui, né, é realizar uma espécie de uma enciclopédia de destinos, ou seja, em que cada um pesquise como é que foi o processo de ativação turística de um destino diferente, né, apontando essas particularidades de cada um e o modo como, de alguma maneira, eles se inserem nesse processo geral da ativação turística, né? Então, a proposta é que vocês consigam fazer pelo menos uma primeira postagem de um destino, né, no dia até o dia 9, que vai ser o nosso encontro síncrono, né? E aí, nessa ocasião do encontro síncrono, nós vamos poder discutir as diferenças e as semelhanças desses diferentes destinos que vocês pesquisaram, mas vai haver a possibilidade de seguir editando depois isso, né? Então, isso daqui vai ficar como um projeto da própria disciplina, né? Inclusive, outros tópicos, digamos assim, a gente pode continuar editando aqui essa nossa enciclopédia, quando, por exemplo, a gente estudar né, o nosso próprio tópico, que são as DMOs, né, as organizações de gestão de destino, por exemplo, vocês podem depois acessar, se vocês comentaram destino, vocês comentaram, e descrever ali como é que funciona essa gestão de destino naquele local específico, né? Em relação à autoria, o e-aula ele faz o registro automático de quem é que fez as alterações na wiki, né? Então, vocês podem se sentir livre para construir os textos de uma maneira coletiva. Mas também existe a possibilidade, né, de cada um colocar ali, ao final do seu texto, colocar, né, versão tal feita por fulano de tal, né? Então, e aí deixar ali o seu nome, aí os colegas vão comentando depois isso, né? Como é que a gente pode ver como é que isso quem fez o quê, né? Nesse sentido, se quiserem manter essa questão da autoria, né? Então, abrindo aqui, né, essa enciclopédia, então um pouco aqui, eu explico aqui, né, esse processo de ativação política vinculado aos tropismos, que é o que eu expliquei no vídeo, né, e a adequação desses territórios a esses tropismos, a esses vínculos, né, e fazer determinado espaço, vai colocar vinculado para aquela prática, né, e o modo como isso depois, né, vai construir a ideia de destino turístico e vai ter uma influência nesse processo de gestão do destino, o modo como próprios conflitos vão surgir, né, e como é que esses destinos vão permanecer competitivos dentro dessa oferta crescente. E aí eu trouxe aqui, né, um roteiro de orientações para se inscreverem os tópicos, né, então se a gente clicar ali, na verdade são uma série de perguntas, né, como por exemplo, quando e como surgiu o turismo naquele lugar, né? O que interessou as pessoas em visitá-lo? Em geral, isso está vinculado a esse tropismo, a esse primeiro motor, né? De onde é que provém esse fluxo de visitantes? Quais são as práticas turísticas atuais, né? Então, às vezes, o local se transformou também. Ele começou por um jeito e, hoje em dia, as pessoas o visitam por outro, né? Quais são os atores locais que estão envolvidos nessa gestão do turismo? Como é que o turismo transformou esse lugar? Né? Quais são os conflitos que existem ali por conta dessa transformação? E depois uma lista de bibliografia científica que vocês encontraram sobre o turismo naquele local, se, enfim, até depois, né, se outros colegas quiserem se aprofundar ou se esse projeto seguir em outras edições dessa disciplina, né, isso também vai ser possível, a gente pode ir fazendo um pouco essa ideia justamente de fazer essa enciclopédia, né. E para responder essas perguntas, né, vocês podem consultar tanto alguns materiais de apoio que eu deixei no e-aula sobre alguns destinos, que eu já tinha alguma coisa, né, quanto o próprio portal de periódicos da CAPES, né, não sei se vocês já o acessaram, mas aí
quando vocês acessarem aqui, vocês têm que virem aqui em acesso CAF, né? E aí no acesso CAF vocês colocam aqui que vocês são da UFPEL, né? E vocês são da UFPEL, né? E aí, a partir disso, façam o login, né? E aí vocês vão ter acesso, portanto, à série de periódicos que vão ser possíveis, né, de se acessar com esse... Aí usa aqui o buscador, né, para procurar esses artigos, enfim, em diferentes bases de dados, né? Voltando, então, aqui. Um outro local que vocês podem pesquisar é na SPEL, na Cielo. No próprio site do IBGE tem algumas informações importantes sobre os municípios daí, né? Não necessariamente distritos, mas os municípios. O próprio Wikipedia, o TripAdvisor também são fontes que nos auxiliam nesse sentido, né? Principalmente aqui, no caso do TripAdvisor, a responder essas perguntas, né, de quais são as práticas turísticas atuais, certo? E, então, voltando aqui à nossa enciclopédia, esse videozinho aqui sobre a Wiki explica um pouco como é que funciona o recurso, né? E aí aqui eu fiz um tópico sobre Gramado, que eu já preenchi, tendo por base aquele roteiro com as orientações, né? Então, se eu clicar aqui em Gramado, ó, vocês vão notar que eu dei aqui um texto, né, uma descrição geral da cidade, como é que a cidade está na política de turismo, como é que foi essa história do processo de turistificação em Gramado, os conflitos do turismo em Gramado, a governança turística ali e uma biografia sobre isso. Não é nada muito extenso, né, pessoal? Claro que esse tema aqui poderia dar uma tese de não sei quantas mil páginas, né, mas aqui é um texto curto, né, 1, 2 parágrafos para cada elemento, né? Aqui a história se estende um pouco mais, né? Aqui eu percebo 3 fases nessa apropriação, e o que eu procurei trazer aqui é justamente esse processo de invenção, né, dessa vinculação dessa rede. Então, eu tenho aquela, por exemplo, né, no caso de Gramado aqui, aquela estação climática, né, de veraneio, com o surgimento da linha férrea, as pessoas começaram a veranear ali, aí, né, digamos assim, essa importação do modelo de Petrópolis, né, e também de outros modelos da Alemanha, né, eu tenho esse ator que é o Leopoldo Rosenfeld, que é um porto-alegrense, mas que ele, enfim, é imigrante, tem todo esse vínculo com a Alemanha, né, e esse digamos assim, esse repertório, né, e decide fazer ali esse loteamento, né, em volta do Lago Negro, enfim, e como é que Gramado depois vai se deixar de ser um destino de verão e se tornar um destino de inverno, né, e a importância dos eventos que tem na cidade, enfim, como é que foram esses diferentes processos, né, dentro da trajetória turística da cidade, os conflitos que ali existem, como é que ela está nessa governança turística, enfim, a biografia aqui sobre o destino, né? E, de alguma maneira, né, esses diferentes destinos eles estão vinculados a alguns grandes temas, né, como, por exemplo, no caso de Gramado, que Petrópolis, Campos do Jordão, que eu até comentei no vídeo anterior, é o climatismo, né, que é essa busca por um clima mais aprazível, né, fugir do calor do verão, enfim, procurar esses ares sanos, né, e como é que esse tropismo se vincula, então, à higiene, ao turismo, e dou alguns exemplos aqui, né. Outros casos que a gente poderia comentar, né, e aí, se alguém quiser escrever sobre o tropismo, né, e não necessariamente sobre o destino, também fique à vontade, né. Por exemplo, são as termas, né, o termalismo, ou o fascínio do selvagem, né, que vai surgir justamente no século XIX, com essa própria nova concepção de natureza, vai se colocar, né, a partir da Revolução Industrial, da natureza ser vista como algo, talvez, ameaçador, ou algo que tem que ser dominado para uma fonte de beleza, alguma coisa sublime, bela, né, e essa valorização do selvagem, e principalmente nos Estados Unidos, até como uma maneira de construção de uma identidade nacional, área americana, enfim, Yellowstone, né, o Parque do Zé Colmeia, né, então como é que tem como é que se constrói, né, esse novo olhar, essa matriz, né, esse repertório que vai depois informar esse olhar do turista para esse tipo de área, como eu comentei no vídeo anteriormente, e depois como é que isso vai se reproduzir em diferentes espaços, né, e como cada espaço depois segue aquele processo. Então, tem aqui, por exemplo, o caso das Cataratas do Iguaçu, né, numa área de fronteira, então está muito vinculada, a Argentina utilizou muito, né, essa questão do selvagem para formular parques nacionais em áreas de fronteira e se apropriar
desse território, vincular essa imagem a uma imagem de paisagem nacional, né? Então, eu tenho essa influência dos cientistas, aqui no caso do Ambrosetti, né? Ou do próprio Santos Dumont, no caso brasileiro, que depois vai recomendar a criação de um parque nacional. No caso da Chapada dos Veadeiros, eu tenho uma apropriação da mineração daquele espaço, e aí depois esse espaço passa a ser valorizado ambientalmente, se cria um parque nacional ali, eu tenho toda uma comunidade tradicional que mora ali, né, os Calunga, e uma comunidade quilombola, e que depois muitos que eram mineradores vai mudar aquela dinâmica com o turismo, passam a trabalhar com o turismo, né? O caso do Alto da Ribeira, que já vai ser vinculado à universidade, né, à USP, e as pesquisas em espeleologia, em cavernas. Então, a gente vai percebendo aqui, né, o modo como cada local responde de uma maneira um pouco diferente, mas de alguma maneira vinculada àquelas fases que eu tinha comentado ali desse processo de ativação dos locais, dos lugares turísticos, né? Aqui a praia, a apropriação da praia, a diferença, por exemplo, que existe em estações como o litoral norte do Rio Grande do Sul, o Apreamento do Campo Verde, que é uma apropriação do turismo de base comunitária, justamente como movimento de resistência, né, a essa especulação imobiliária, enfim, os resorts, né, as cidades históricas, como no caso do Ouro Preto, que em geral as cidades históricas, né, esse vínculo com o turismo, são cidades que foram importantes em algum momento e perderam a sua importância, né? E por isso, né, se preservou aquele patrimônio, justamente porque elas acabaram perdendo essa condição, né? E depois não essa retomada, essa revalorização desse patrimônio, e aí essa inserção da função turística nas cidades a partir disso, né? Como é o caso de Ouro Preto, a própria Veneza, que eu comentei no vídeo, ou até outras cidades, né? E muitas vezes também eu tenho cidades que se misturam diferentes coisas, né? Em Pelotas ou em Porto Alegre a gente pode ver um pouco esse movimento, mas também pode ver outras funções turísticas da cidade, né? Como, por exemplo, o pessoal que vai, enfim, vir aqui buscando serviços, né? São cidades de serviços para a população do redor, serviços de saúde, ou restaurantes, inclusive, serviços de advogado, enfim, outros elementos, né? Ou a própria metrópole, né, que está muito vinculado nessa narrativa turística do cosmopolitismo, da diversidade, da modernidade, do próprio patrimônio, né? E, por fim, também outros tipos de espaço, né? O turismo de espaço rural, aqui dois exemplos, por exemplo, a acolhida na Polônia, tem todo esse vínculo com o turismo de base comunitária, com o agroturismo, né, dos visitantes experimentarem essas práticas de como é que o alimento é produzido, né, e essa valorização desse patrimônio alimentar e agrícola. E, por um outro lado, o Vale do Parnaíba, no Rio de Janeiro, que são as fazendas antigas de café, né, e que eu tenho muito mais uma valorização daquele cenário, né, dos casarões, das plantações de café, do que dessas práticas agrícolas em si, né? Até porque muito dessas práticas já se extinguiram, né, ou já se transformaram há bastante tempo, né, como no caso do café, né, ou até do cacau na Bahia, enfim, outros casos, né. E aí parques temáticos também são outros tipos de sítios turísticos aí no caso, né, como a gente tinha visto ali no vídeo, em que vão ter outras demandas, como por exemplo a proximidade com rodovias, né, a proximidade com uma população residente numa metrópole mais ou menos importante, né, para que se mantenha esses parques temáticos, né. E inclusive aqui eu coloquei para vocês uma matéria da Folha que fala um pouco sobre essas diferentes estratégias, né, dos parques temáticos brasileiros, do Hopi Hari, do Parque da Mônica, enfim, e outros, né. Então é isso aí, né. Alguns eu coloquei aqui já, então, uma certa bibliografia, mas fiquem à vontade para pesquisar outros, como o Litoral Norte aqui, né. E busquem responder, então, esse roteiro com essas orientações de como é que o turismo surgiu naquele local e quais são as características do turismo naquele local. E no nosso encontro síncrono, então, do dia 9, né, a gente vai procurar discutir um pouco isso, né, formar os grupos vão discutir sobre o que eles encontram de similaridades e diferenças em cada destino, e aí, então, depois a gente discute no grande grupo geral, né, sempre procurando essa dialogia, né, esse diálogo entre o que tem de semelhante e o que tem de diferente nos processos em comum, que dá para generalizar, e o que é particular de cada espaço, né, e vendo esses espaços dentro dessa narrativa de invenção
do turismo vinculada à atuação de alguns atores específicos que vão levar para lá essas invenções e vão articular esses destinos nessa grande rede que é o sistema de turismo. Certo? Então é isso aí. Até mais. Bom trabalho para todos. Boa semana. Bom feriado. Tchau.